O dilúvio foi um ato de ira ou de amor do Senhor? Será que o Senhor, dentre todo aquele povo, todas aquelas pessoas a quem Noé pregou por 120 anos, apenas a família de Noé que o Senhor amava? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me. Na verdade, é interessante isso, né? Que o Senhor, Ele ama todos os seus filhos, sem dúvida nenhuma. Todos os seus filhos, Ele tem um amor muito grande, tanto é que Ele deu o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, puro e santo, para que morresse por cada um de nós, para que nos salvasse. Essa é a maior prova de amor, sem dúvida nenhuma, do nosso Pai Celestial por nós. Mas sem dúvida que também Ele ama todos os seus filhos, porém Ele favorece aqueles que são obedientes, favorece aqueles que guardam os mandamentos. E esse foi, obviamente, o caso de Noé e sua família. E foi em diversos outros casos e situações em que o Senhor preservava algumas pessoas por sua retidão. O mesmo aconteceu com Ló, a gente vai ver mais para frente, logo mais, na cidade de Sodoma e Gomorra. Ali só haviam pouquíssimas almas que eram limpas, menos de 10, Ló e sua família apenas. Então, o Senhor favorece, sem dúvida nenhuma, aqueles que obedecem os mandamentos. Mas Ele castiga, vamos dizer assim, depois de muito tempo. Nós vemos que Noé pregou para aquele povo durante 120 anos, é muito tempo. Mas ainda assim o povo não se arrependeu. E aí o Senhor teve que tomar uma atitude, porque a iniquidade na terra estava assim, fora do comum. E aí então Ele separou uma família, Noé, sua esposa, e a esposa de Noé e as esposas dos filhos deles, e eles foram separados e entraram na arca junto com um casal de cada animal. Mas o que é interessante nessa história toda é que obviamente que o Senhor estava irado com a iniquidade, porém essa foi mais uma prova de amor do Senhor. Ele sempre faz isso. Algumas pessoas até questionam, puxa, mas morreram crianças, né, no dilúvio. De fato é verdade, mas felizmente essas crianças foram preservadas, né? Elas foram exaltadas, as crianças não tinham pecado. Então, também é uma forma de amar esses espíritos que nasceram aqui, e se eles tivessem continuado ali, provavelmente teriam se tornado iníquas e o Senhor poderia até tê-las perdido. Então, nada que o Senhor faça, que o nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo façam, que não vai ser por amor. Sempre é por amor. Inclusive o castigo, né? O Senhor disse, eu castigo quem eu amo. E é assim que funciona com o Senhor. E é assim que funciona nas nossas próprias vidas, né? Às vezes a gente fala, puxa, estou sendo castigado. Se você está sendo castigado, é porque o Senhor te ama muito. Mas voltando um pouco nesse assunto da questão do dilúvio e dessa separação, né, da família de Noé, tirando eles do meio da iniquidade, o mesmo aconteceu com Jared, seu irmão, suas famílias, aqueles seus amigos, que o Senhor acabou não confundindo a língua deles, e o Senhor os tirou daquele lugar também de grande iniquidade e os trouxe para as Américas. E isso é tão interessante a notarmos essa forma que o Senhor faz. Então, por exemplo, quando a gente lê e a gente estuda a alegoria de Zenos, no capítulo 5 de Jacó, nós vemos ali o Senhor fazendo enxertos na oliveira, tentando salvar a oliveira o tempo todo. Então ele tira daqui, salva, puxa, não vou destruir, vamos continuar, vamos tentar um pouco mais. O Senhor o tempo todo tentando salvar a oliveira, tentando salvar o seu povo, especialmente os da casa de Israel,
que foram designados para levar o evangelho para o resto do mundo, chamar o povo ao arrependimento, mas eles falharam muitas vezes nessa missão. Então o Senhor fazia isso muitas vezes. Por exemplo, o Senhor pegou as 10 tribos perdidas e também levou para um lugar que eles sabem onde elas estão. E elas estão preservadas da iniquidade do mundo. O Senhor pegou Leí e sua família em Jerusalém e os trouxe aqui para as Américas. O mesmo aconteceu com Moleque, que foi aquele que foi trazido também lá de Jerusalém para cá, na época que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Ele vem também, foi guiado também pela mão do Senhor, e foram trazidos para cá e depois se juntaram com os nefitas. Então o Senhor fez isso várias vezes. Abraão mesmo, a gente vai estudar na próxima lição, que Abraão foi tirado da família dos seus pais ali, para que quer dizer, ele saiu do meio da iniquidade e foi levado para um outro lugar. Então o Senhor está o tempo todo procurando salvar os seus filhos e dando oportunidades, talvez em outros lugares, de fazer isso. Então ele tira do meio da iniquidade e os leva para um lugar melhor. Em relação ao dilúvio não foi diferente. Do jeito que a situação estava, o Senhor precisava eliminar toda a iniquidade da terra e reservou aquelas 8 almas para que pudessem depois então dar continuidade ao plano de salvação que o Senhor estabeleceu, e as coisas o plano precisava continuar como o Senhor havia estabelecido. Mas a gente está falando de povos, o Senhor preservando povos, resgatando povos o tempo todo, tentando salvá-los de alguma forma. Mas isso acontece também individualmente. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu fui bispo. Uma das vezes que eu fui 3 vezes bispo, quando a gente não aprende a ser bispo, a gente é chamado muitas vezes. E numa dessas vezes que eu fui chamado bispo, um membro da minha ala, ele era um mestre familiar naquela época, de um irmão que estava excomungado da igreja. Ele estava numa situação bem difícil, ele estava desempregado, ele estava sem a esposa, ele havia se divorciado, ele estava numa situação assim, bem no fundo do poço mesmo. Uma pessoa que você olhava assim, bom, isso daí não adianta nem tentar fazer muita coisa, porque não há muita chance para ele. Mas esse irmão da minha ala, esse mestre familiar, se importou com ele. E como eu era o bispo, ele chegou e me disse assim, olha, tem esse irmão e, puxa, eu queria ajudá-lo. Será que nós podemos fazer alguma coisa? Eu falei, lógico, vamos fazer, vamos visitá-lo. Aí eu fui com ele lá visitar esse irmão e realmente ele estava numa situação muito ruim. Mas o Espírito do Senhor me tocou profundamente, e eu senti compaixão por aquele irmão. E eu senti o Senhor me dizendo assim, eu quero salvar esse meu filho. Eu quero salvar esse meu filho. Puxa, vamos lá, vamos fazer tudo o que a gente puder. Eu conversei com ele, chamei ele para uma entrevista, convidei ele para ir à igreja, e ele foi para a igreja, ele foi para a entrevista, a gente conversou, ele me contou toda a história dele, e aí então ele começou, fizemos algumas metas, e ele começou a cumprir com todas as metas, ele começou a fazer as coisas certas. E num determinado momento, chegou num determinado ponto, em que então eu pedi para o presidente da estaca para que nós pudéssemos reintegrá-lo à igreja. E ele já tinha cumprido com as metas, ele estava indo muito bem, ele já tinha conseguido um emprego, e a vida dele começou, espiritualmente falando, começou a ter uma melhora muito grande. Bom, foi aí que
o presidente da Estaca, nós conversamos e foi feito um conselho de reintegração, ele foi totalmente reintegrado à igreja. Foi uma alegria muito grande, a felicidade nos olhos daquele irmão por ele estar de volta. E as coisas começaram a melhorar muito na vida dele. Ele se casou, depois de um tempo, né, ele se casou novamente e casou-se no templo, tudo direitinho. O tempo passou, hoje ele é um presidente de ramo, né? Como eu sou grato ao Senhor, para o Senhor ter resgatado aquele homem, para o Senhor ter se importado com ele e mandado aquele mestre familiar para que pudesse tirar aquele irmão do fundo do poço. Um irmão que estava esquecido por todo mundo. Mas o Senhor nunca se esquece da gente. Nunca. As pessoas mais humildes, mais desamparadas, mais no fundo do poço, não importa a situação que ela esteja vivendo hoje, o Senhor se importa com ela. O Senhor ama essa alma. Porque Cristo morreu por aquela pessoa, Cristo se sacrificou por aquela pessoa. Então nós precisamos fazer todas as nossas forças para resgatar essas almas. O mesmo aconteceu comigo. Eu era um jovem, meus pais, eu nasci na igreja, meus pais, quando foram batizados, eu ainda não tinha nascido. Meu avô foi batizado em 1961, meu avô e minha avó, e um tio meu. E depois, em 64, os meus pais foram batizados, eu nasci em 65. E a gente frequentou a igreja, mas meus pais não eram muito ativos na igreja. Mas depois nós morávamos no interior, lá não tinha igreja, viemos para São Paulo e começamos a frequentar a igreja. Eu fui batizado aos 8 anos e começamos a frequentar a igreja. Mas quando meus pais se separaram e quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, nós ficamos totalmente inativos, eu e meu irmão. E minha mãe também, meu pai, nós não frequentávamos mais a igreja. Apesar de estarem separados, de qualquer maneira não frequentavam a igreja, nós não íamos mais. E foi aí que um dia um presidente de rapazes foi chamado, ele e a esposa, rapazes e moças, eles foram chamados e ele fez uma visita para mim, para o meu irmão. Eu não queria saber da igreja, eu já estava com 15 anos de idade, na adolescência, né, tendo lá os meus amigos, a minha forma de viver, totalmente distante da igreja. Foi aí então que esse presidente dos rapazes, ele insistiu muito. Eu às vezes fugia dele, eu me escondia. Ele insistia tanto, ele me levava para as atividades, ele queria me levar, ele fazia de tudo, e eu me escondia, mas ele me achava. Era impressionante o trabalho que esse homem fez por mim. Eu sou muito grato pelo que ele fez. E naquele momento eu não entendia muitas coisas, mas enfim, eu fui reativado, comecei a frequentar o seminário, a minha professora de seminário era maravilhosa, me ajudou muito, e eu comecei a ser fortalecido e ser integrado na igreja e com jovens da igreja, nas atividades. Eu fui evoluindo, fui crescendo, até que eu cheguei aos meus 18 anos e fui para a missão. Meu irmão também ficou ativo, minha mãe também ficou ativa na igreja. E aí eu fui para a missão, depois eu voltei da missão, me casei, meu irmão fez missão também, eu me casei no templo, meu irmão voltou da missão, casou-se no templo. E hoje eu tenho 4 filhos, 3 deles fizeram missão, 3 deles já estão casados, casaram-se no templo. O meu irmão, um filho dele está na missão hoje, e a filha mais velha dele vai ser selada no templo agora esse mês. Minha mãe casou-se de novo, casou-se no templo. Então, quando eu vejo tudo isso,
que aconteceu, o Senhor não se esqueceu de mim, o Senhor não se esqueceu daquele irmão que nós fomos lá, que ele estava bem no fundo do poço. Eu vejo o quanto o Senhor nos ama. A prova de amor dele. Então, quando a gente pensa no dilúvio, parece que foi um ato de ira, um ato o Senhor estava bravo, então ele matou todo mundo. Não é assim que funciona. Quando Cristo expiou pelos nossos pecados, ele criou graus de glória. Pode ser que aquelas pessoas não herdem o reino celestial. Eu não vou julgá-las, eu não sei. O Senhor vai julgá-las, mas talvez muitas delas possam até, que herdem o reino celestial. É um grau de glória. Ou algumas talvez aceitem o evangelho lá no mundo espiritual e vão herdar o reino terrestre, que é um lugar melhor ainda que o celeste. Enfim, não sei, pode até ser que alguns deles herdem o celeste, a gente não sabe. Mas o que eu sei do fundo do meu coração é que o Senhor nos ama e que Ele não nos deixa sozinho, Ele não nos desampara. Em algum momento, se você que está me ouvindo aí, você está sozinho, se você está se sentindo desamparado, lembre-se, o Senhor sempre está aí. Ele sempre está aí. E Ele não se esquece de você. Jamais. Mas eu queria dizer uma coisa para você que está me ouvindo, me assistindo. Que Deus, Ele precisa de nós. Ele precisa que nós sejamos as mãos dEle para resgatar as almas. Então, seja essas mãos que o Senhor precisa para resgatar aqueles a quem Ele ama e que Ele quer de volta. Te vejo no próximo vídeo.